Concordei em dar uma olhada no gato da minha amiga durante as férias dela, mas o que encontrei me fez fugir de medo depois de apenas 5 dias. Meu amigo e eu nos conhecemos desde o ensino médio. Acabamos indo para a mesma faculdade. Mudamos para o mesmo bairro e começamos a trabalhar no mesmo lugar. Foi tudo coincidência, mas nos permitiu ser amigos íntimos, mesmo não tendo nada em comum, a não ser a vida e as coincidências. A certa altura, cerca de 4 anos atrás, ela mudou de emprego. Primeiro, almoçávamos regularmente, mas depois também mudei do bairro e fui para uma casa no subúrbio. Então, sem interações diárias no trabalho, sem morar perto um do outro, simplesmente nos distanciamos. Por alguns anos, conversamos apenas em aniversários e feriados importantes, desejando felicidades um ao outro, atualizando-nos sobre acontecimentos aleatórios da vida, etc. Este ano, no meu aniversário, ela me escreveu e disse que vai comprar uma casa. Mais uma vez, coincidentemente, era muito perto de onde me mudei, cerca de 10 minutos de carro. Ela me convidou para sua nova festa em casa e me mandou uma mensagem depois de me agradecer por ter vindo. Alguns dias depois, ela me mandou uma mensagem novamente e logo depois começamos a entrar em contato novamente. Como isso estava acontecendo em meados de junho, e com o verão chegando, não tivemos tempo de nos ver novamente antes de eu sair de férias. Mas estávamos trocando mensagens de texto quase diariamente. Ela me disse que comprou um gato e me mandou fotos. Foi um resgatezinho lindo, ela era toda preta, exceto as patas, que eram brancas. Parecia que ela estava usando sapatos, então minha amiga a chamou de Boots. Pelas fotos e vídeos, Boots era amoroso, fofinho e doce. Então, quando voltei das férias, não pensei 2 vezes antes de concordar em passar todas as noites na casa da minha amiga e cuidar da gata, enquanto ela também saía de férias por uma semana. Até propus levá-la para minha casa, mas como eu tinha um cachorro e meu amigo não sabia como Boots reagiria, combinamos que eu passaria lá todas as noites por algumas horas, conforme minha agenda permitisse. Como o voo dela partia antes do meu pousar, não conseguimos nos encontrar e ela não pôde me dar as chaves de casa, então ela me deu o código da garagem dela. Eu poderia facilmente entrar assim, e o trabalho era bastante simples: verificar se o gato tinha comida seca suficiente disponível, alimentá-lo com uma pequena sacola de comida úmida todas as noites, trocar a água e limpar a areia. Eu também deveria passar cerca de 1 hora apenas abraçando-a ou brincando com ela. Simples e adorável, certo? Errado. A primeira noite correu bem. Cheguei lá por volta das 8h30, na hora do jantar de Boots. Ela comeu muito bem a comida úmida e depois brincamos um pouco. Qual é o seu brinquedo favorito, Boots? Perguntei brincando. Ela me olhou nos olhos, correu para o quarto e voltou com um mouse de plástico laranja. Fiquei surpreso com a capacidade do gato de entender minha pergunta, mas presumi que minha amiga falava com ela o tempo todo, e a frase brinquedo favorito em relação àquele rato específico já havia aparecido algumas vezes. O gato estava associando. Troquei a água e a ração seca, limpei a caixa sanitária e deitei no sofá para ler um pouco. Boots se aproximou e começou a fazer biscoitos no cobertor que usei como cobertura. Tirei algumas fotos e enviei para meu amigo, que ficou satisfeito com meu atendimento. Boots, adorando toda a atenção, arranhões nas orelhas e conversa fiada, deitou-se em minha barriga e começou a ronronar, dormindo profundamente. Ouve, Boots, que cheiro é esse? Eu disse, tentando dissipar o odor com a mão. Que bunda peidada você tem, senhorita. Muito impróprio para uma senhora, argumentei. A gata miou para mim, como se quisesse se desculpar ou protestar, e depois saiu do sofá. Ah, vamos, Bootsy. Eu não quis dizer isso, argumentei de volta. Larguei meu livro e verifiquei a hora, já passava das 23 horas, bem tarde, eu pensei. Arrumei minhas coisas, mandei uma mensagem para meu amigo avisando que estava a caminho, certifiquei-me de que a porta da garagem estava fechada corretamente e fui embora. Na noite seguinte, as coisas correram igualmente bem, com uma rotina muito semelhante: pouca comida, pouca brincadeira, um pouco de relaxamento no sofá. Boots, novamente, deitou-se em meu peito. E novamente, aquele cheiro horrível. Sim, o que é isso? Reagi, tentando agarrar a gata e trazê-la para mais perto do meu nariz, para ver exatamente de onde vinha. Eu não sabia se os gatos precisavam de um exame nas glândulas anais como os cães, mas imaginei que este poderia. Eu sou otário por terminar com minha ex e achar ela nojenta por isso? Eu, H32, estava com minha namorada, 30, e agora ex, há 4 meses. Ela mora em Floripa e eu em São Paulo. Nos conhecemos e nos aproximamos muito rápido e muito intensamente, nos falando todos os dias desde o início. Na primeira vez que ficamos, ela voltou para Floripa no dia seguinte e avisou que em 2 semanas tinha uma oportunidade de vir para um evento profissional durante a semana toda, mas que era pretexto para passarmos a semana juntos.
Como tivemos uma conexão forte, aproveitei e pedi para ela estender também e ficar pelo fim de semana e iríamos para Campos do Jordão passar o fim de semana. Passamos a semana juntos, viajamos juntos e continuamos nos vendo com bastante frequência e logo começamos a namorar. Durante esse período, tivemos conversas bastante abertas sobre nosso passado e desde que nos conhecemos, e ela perguntou se eu havia ficado com alguém depois que a conheci. Disse que sim, que no dia seguinte a primeira vez quando ela foi embora fiquei e transei com uma menina com quem eu ficava de vez em quando, mas depois disso não nos falamos mais. Preferi ser transparente para ela ter a opção de conviver com isso ou não. Perguntei o mesmo e ela disse que não ficou com ninguém desde que nos conhecemos, e desde umas 2 semanas antes. Acontece que, há umas 2 semanas, notei que um cara que tinha ela em comum sempre fuçava meus stories com ela no Instagram e numa ocasião aleatória perguntei quem era. Ela foi pega de surpresa e respondeu que só tinha mandado mensagem para ele porque o irmão mora em Israel, e ela quis ser solidária com a situação da guerra. Eu nem sabia da mensagem, mas ela deve ter achado que eu tinha sabido de algo e falou que só ficaram 2 vezes e eram amigos. Fiquei indignado que ela tenha mandado mensagem para um cara com quem ficava para saber do irmão que ela nem conhece, namorando comigo e na minha casa. Pedi para ver a tal conversa e ela disse que apagou. Long story short, descobri que na verdade eles ficaram várias vezes, transaram no dia anterior ao que me conheceu e deu bolo no cara para ir na festa em que nos conhecemos. Trocavam nudes e transavam direto. Também descobri que na semana em que supostamente ela veio ficar comigo para irmos para Campos no fim de semana, ela saiu com ele num dia em que sumiu, alegando happy hour com clientes importantes. Ela confirmou isso tudo, mas não sem antes inventar 4 ou 5 histórias diferentes antes de admitir depois de muito interrogatório, e jura por Deus que não transou com ele também nesse dia. Tudo bem que não estávamos namorando nessa época, mas ela teve várias oportunidades de falar a verdade e mentiu, além do fato de ter mandado mensagem pro cara, cujo teor verdadeiro nunca vou saber, namorando comigo e na minha casa. A cereja do bolo, revendo as mensagens do dia para analisar o contexto, notei que no dia em que eles saíram e que 2 dias depois tínhamos a viagem marcada, ela me ligou e não atendi porque estava trabalhando. Ela disse que só queria ouvir minha voz antes de ir pro happy hour porque estava com saudades. Isso enquanto esperava o cara buscar ela no hotel. Segundo ela, o date foi horrível porque nesse momento teve certeza que queria ficar comigo. O curioso é que entre ele buscar ela e ela mandar mensagem falando que tinha chegado no hotel passaram 5 horas, e não acredito que alguém passe 5 horas num date com alguém que segundo ela foi horrível e não tendo rolado nada além de um jantar. Falei que ela é nojenta e desleal, que nunca confiaria nela depois de tanta mentira e agora ela fica mendigando pedindo pra voltar dizendo que se arrependeu. Mas agora acho ela uma piranha. Eu sou o babaca por terminar? Um mistério que mora em minha casa, encontro com o desconhecido. Minhas noites se tornaram um tormento, enquanto meus dias são preenchidos com uma sensação perturbadora de observação constante. Não posso mais ignorar os acontecimentos que estão acontecendo em minha própria casa. E meu ceticismo em relação ao paranormal oscila à medida que os eventos se tornam mais perturbadores. Numa ocasião recente, quando estava sozinho em casa, decidi enfrentar o meu medo e explorar o quarto da minha irmã, que parecia ser um ponto focal destas manifestações inexplicáveis. Ao entrar em seu quarto, a atmosfera mudou drasticamente. Um arrepio percorreu minha espinha e, antes que eu pudesse reagir, uma figura branca e etérea se materializou diante de mim. Foi uma experiência aterrorizante que desafiou meu ceticismo. Virei-me rapidamente, mas a figura desapareceu no ar, deixando para trás uma sensação de terror que se instalou em minha mente. Mais tarde, enquanto tentava me distrair com um jogo na cadeira, ouvi novamente passos subindo as escadas. Desta vez, não pude ignorar. Olhei para o corredor e vi uma silhueta fantasmagórica movendo-se a uma velocidade surpreendente. Era a mesma figura que vi no quarto da minha irmã. Envergonhado, desci rapidamente para confirmar que meu pai ainda estava lá embaixo, o que confirmou que algo inexplicável estava acontecendo em minha casa. A chegada de minha mãe e minha irmã em casa só aumentou minha confusão e meu medo. Comecei a ouvir barulhos vindos do quarto dos meus pais, como se alguém estivesse se mexendo na cama. Porém, quando verifiquei, a cama estava vazia, o que me deixou sem fôlego. Encontro-me numa encruzilhada, lidando com o desconhecido e enfrentando meus medos mais profundos. Não posso mais simplesmente descartar esses eventos como fruto da minha imaginação. Preciso de respostas, uma explicação e, o mais importante, uma solução para expulsar esta entidade que se apoderou da minha casa.
Se alguém que estiver lendo isto passou por algo semelhante ou tem conhecimento de como lidar com presenças sobrenaturais, compartilhe sua sabedoria. Minha vida cotidiana se transformou em um pesadelo. E o tempo é curto enquanto procuro desesperadamente uma maneira de recuperar minha paz de espírito. Isso é traição na sua opinião? Eu estava ficando com uma garota há aproximadamente 1 ano, nunca tivemos compromisso nenhum um com o outro, por mais que ela sempre pedisse para que a gente só ficasse entre nós. Na época eu não queria isso porque ela era uma garota que já tinha um histórico no meu grupo de amigos e tinha vergonha de assumir ela, e ela sabia disso. Porém o tempo passou e eu superei essa vergonha e decidi falar com ela sobre os pedidos que ela tinha feito de que ficássemos só entre nós. Perguntei se ela ainda topava, e ela disse que sim. Na semana seguinte ela foi num role na casa de um amigo, bebeu e transou com um cara. Eu acho que é traição, porque antes de fazermos esse acordo de ficar só entre nós, ela já saía com outras pessoas, e eu não me importava, porém ela ter feito isso depois do nosso acordo, eu acho que é traição. Ela por outro lado acha que não é traição, pois nós não namorávamos ainda. Hoje namoramos, e ela só me contou isso depois de alguns meses de namoro.